nossa igreja, nós sempre contamos uma crônica, uma ilustração antes da pregação, e para que Deus ele possa, já desde o início, como um louvor, a primeira oração, Deus vai estar aqui e falar no nosso coração, amém? Amém. Então, hoje eu vou contar a história de uma senhora. Essa senhora, ela era uma jovem senhora, né? Ela era uma mulher muito de fé, ela ia para a igreja, ela tinha uma vida entregue nas mãos de Deus. E uma vida de lutas também, porque na nossa vida a gente sempre temos lutas no nosso dia a dia. Essa senhora, ela teve um bebê e durante a gravidez dela, o marido dela acabou falecendo. Mas ela nunca perdeu a fé, ela continuou lutando e ia começar a criar essa criança. A criança dela nasceu, depois de uns 2-3 meses de vida, ela foi chamada às pressas no hospital. Quando ela chegou lá no hospital, o médico falou assim para ela: olha, saiu um exame que sua filha fez quando ela nasceu e só agora ela chegou nas minhas mãos. E sua filha, infelizmente, ela tem pouco tempo de vida. Ela nasceu com uma doença muito rara e ela só vai ter uns 2-3 meses de vida. Naquele momento, ela levou um baque, né? Mas ela não se desesperou. Ela falou assim pro médico: olha, quanto tempo que minha filha tem? Aí ele falou 3 meses. Aí ela: tá bom, daqui 3 meses eu trago a minha filha pro senhor. E foi embora. Ela não se desesperou, ela não chorou, ela foi para casa dela, deu o horário do culto, ela foi para a igreja. E lá na igreja, ela entregou a vida da filha dela no altar e falou para Deus que Deus ia fazer a vontade dele, que se ele quisesse, ele iria curá-la. E passou o tempo, os dias foram passando, os meses foram passando. Quando ela viu, tinha passado esses 6 meses. Quanto tempo que o médico tinha dado para ela? 3 meses. Tinham se passado 6 meses. Ela, nossa. Ela dobrou os joelhos, agradeceu a Deus e foi até aquele médico. Aí ela falou: ó, doutora, eu trouxe minha filha. Como você trouxe sua filha? Eu pensei que sua filha já tinha até falecido, né, infelizmente. Não, minha filha está aqui. E eu quero que o senhor repita o exame. Aí foi repetido os exames e foi diagnosticado que a filha dela tinha sumido. Nunca tinha existido aquela doença na filha dela. Aí ela saiu de lá, agradeceu a Deus e é uma crônica, né, uma simples crônica, mas eu estava lendo ela e meditando nela, porque muitas vezes nós recebemos ou notícias ou acontecem coisas em nossas vidas e que fazem a gente vir a se desesperar e não entregar nas mãos de Deus, ou até mesmo entregar nas mãos de Deus, mas querer colocar as nossas mãos, querer fazer por nós mesmos, sendo que Deus, assim como ele foi na vida dela e curou aquela filha dela através da fé, porque se ela não tivesse tido fé e se ela tivesse duvidado, talvez a filha dela não teria sobrevivido. Mas ela não duvidou em nenhum momento. Ela creu que Deus, ela confiou tanto em Deus que aconteceu e ela nem se deu por conta. E na nossa vida tem que ser assim também, sabe? Não importa a situação que você esteja enfrentando, a luta, mas nós temos que crer que Deus, ele sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. Talvez na sua saúde ou em outra área da nossa vida, não importa na onde. Quando nós temos fé e colocamos nas mãos de Deus, possa acontecer, passa o tempo que for, Deus ele vai fazer a vontade dele e sempre de acordo com a nossa fé, e Deus vai nos abençoar cada dia mais. Amém? Amém. É isso aí. Boa noite, igreja amada, florida. Boa noite. Se vocês abrissem a palavra de Deus em João 11, eu vou pregar de 1 a 6, de 17 a 45. Hoje a minha pregação, eu falei com Deus e Deus me deu na lata. Era para pregar sobre a cura, que eu nem sabia que ia pregar hoje. Aí quando eu vi de madrugada que era eu falei: ai Jesus, não peguei ainda uma pregação. E eu gosto sempre de ter uma pregação sempre preparada, não gosto nada de última hora. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele já me falou que era para pregar sobre cura, fé, crer, oração, perdão. Eu falei: ai, glória a Deus, pronto, agora já sei o que eu vou pregar. E é assim, Deus fala conosco em todos os momentos, né? Quando a gente pensa: ai meu Deus, está aflito, Ele, calma, que eu dou um jeito. E esse é o nosso Deus, amém? Amém. Então vamos orar, né? Para que Deus, vamos louvar o Senhor e vamos orar. Depois
que Deus venha preparar um culto maravilhoso para nós, amém? Presta atenção neste louvor. Observe a letra. No momento em que acedi ao meio de Jesus, a minha vida logo se modificou. Encontrei a paz e encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, e a perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a adorar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a adorar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. E viverei, viverás. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a adorar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a adorar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás o amor. Sim, ó Deus querido e amado, que maravilhoso que o Senhor é, como o Senhor é bom e maravilhoso. O Senhor nos ensina a perdoar, porque o Senhor, tudo que o Senhor passou aqui, o Senhor ainda ali na cruz, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é isso aí que é a nossa vida muitas vezes. Nós também não sabemos o que fazemos e praticamos coisas que magoamos, ofendemos. Mas é tão lindo a humildade de a gente se reconhecer e pedir perdão, conversar, não deixar nada, sabe, de dúvida na nossa vida, para nós não perdermos a nossa salvação com coisas banais que não tem sentido e a gente ficar sofrendo, guardando mágoas, ressentimentos, sendo que é só chegar e conversar e acertar e no fim dá tudo certo. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder. Abençoa este culto, meu Pai, que venha ser um culto para honrar, glorificar o teu nome, para nós recebermos a cura, aprendermos
sabe? Como que nós temos que praticar tudo que for ensinado aqui hoje para nós recebermos a nossa cura, tanto física como espiritual. Precisamos da tua cura, Senhor. Por isso hoje estamos aqui. E desde já eu quero te louvar e te agradecer, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Jesus maravilhoso. Então hoje a pastora, glória a Deus, né? Maravilha, que peguei umas passagens muito lindas, maravilosas. Chorei muito de madrugada, porque peguei 2 pregações de uma palavra que Deus falou muito comigo. E aí eu buscando as palavras, caiu bem naquela. Eu falei, nossa, Deus está me dando até as coisas que eu gostaria mesmo um dia pregar, né? E eu estava vendo aqui, lá no Salmo, antes de eu pregar o que está na Bíblia, eu vou ler umas passagens aqui que eu marquei, que está lá em Salmos 30, versículo 2, diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Clamar é implorar, é gritar em voz alta, é clamar a Deus, né? Porque muitas pessoas não sabem nem o que é clamar. Então a gente tem que aprender a clamar, né? No Salmo 41, fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então muitas das vezes nós temos algo para falar com Deus que a gente nem ora normal, a gente clama, a gente grita, a gente pede socorro, a gente implora, né? O clamor é ali uma necessidade que nós temos de falar com Deus e de receber alguma graça que nós precisamos, amém? Em Tiago 5, 14, 15 e 16 diz assim: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, que em o nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, seriam perdoados. E aí diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É maravilhoso a gente ver que tudo que está aqui é o que a nossa igreja pratica. Quando as pessoas estão doentes, que pedem oração, nós oramos, todo mundo ora um pelo outro, né? Que é o que Deus manda fazer. Tem que ser feita uma oração de fé, como o Senhor fala. O azeite é o que nós usamos, nós ungimos a pessoa para orar, porque o azeite representa o Espírito Santo, né? E isso tudo, a nossa igreja, ela é maravilhoso, né? Nós praticamos. E fala do perdão também, né? Que nós temos que perdoar, né? As pessoas e buscar perdão também. É muito importante isso, né? E ele fala da oração do justo, né? Feito pela fé, pode muitos seus efeitos, né? Então nós temos que ser aquela pessoa justa, aquela igreja unida, maravilhosa, como é a nossa, que ora, que intercede, não só por nós, porque seria egoísmo, ganância nossa, orarmos só por nós mesmos. Não, é importante nós buscarmos por nós, é evidente, pela nossa casa, pela nossa família, nossos filhos, né? Nossa vida ao todo, né? Mas é muito importante a igreja unida e um orar pelo outro. Isso é maravilhoso. Em Hebreus 11, 6, fala da fé também. Fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, olha a importância de nós termos fé e de nós crermos. Isso tudo faz parte para que nós possamos receber uma cura. Porque hoje eu quero focar na cura, né? Nós sabemos que está uma virose aí no mundo, está todo mundo com virose, com disenteria, pessoas que estão vomitando, pessoas que estão ali com gripe, resfriado, né? E está assim uma peste, está empesteado, está muita gente, né? E aí Deus me falou na lata, assim, hoje que era para continuar pregando e falando. Nossa igreja já fez uma unção de cura, né? Mas o importante é a gente só achar, vou na igreja, recebo uma unção e já estou curado. É a gente praticar, né? Praticar a fé, praticar a oração, para acreditar
né? Porque se nós não temos fé e não crer, não adianta nada. Eu já tive pessoas aqui, que até estava comentando aqui com a Tata antes do culto, com a Bianca, de pessoas que uma vez eu fiz esse culto de cura, a pessoa foi curada da vista e quando acabou o culto ela enfiou o óculos, então não adiantou nada. Porque que fé é essa? Se você foi curado, pega esse óculos e joga no lixo, ou guarda lá se você achar que ainda vai. Mas se guardar já porque não teve fé de cura. Então é assim, a gente tem que tomar posse. Nós não podemos ficar esperando cair do céu, sabe, se a gente não fizer a nossa parte. Eu já tive uma senhora aqui, bem idosa, eram duas irmãs. A irmã, que era uma bênção, né, que ela orava por essa irmã ela tinha um câncer de pele, está viva até hoje, ela ainda tem esse câncer, e ela ainda não se curou. E essa mulher, ela pede oração para todo mundo. Quando ela estava aqui na nossa igreja que ela frequentava, ela pedia oração até para as criancinhas. Então, o que ela fazia? Ela vinha em mim e pedia oração. Aí ela ia, queria a oração da pastora Ana, aí ela queria a oração dos obreiros, aí ela queria que uma criança orasse nela. O que ela fazia? A partir do momento que eu fizer uma oração em alguma pessoa para curar, se ela não acreditar, não ter fé, não crer e não orar e não pedir perdão se ela tiver algum erro, porque isso aí muitas vezes acarreta a pessoa não ser curada por falta de perdoar, então o que vai acontecer? Ela vai cancelar, anular a minha oração. Se ela sair daqui que eu orei e ela não teve fé e não creu, porque se ela for pedir para outra pastora, para outros obreiros, para uma criança orar nela, é porque ela está achando que, não sei o que ela está pensando, né? Que ela vai achar que se todo mundo orar uma criança, tudo para ela estar curada. E não vai acontecer nada, porque até hoje essa senhora não foi curada. Então, o que é? Falta dela aprender a ter fé, acreditar e ela procurar um lugar que vai orar, ela acreditar naquela oração. Porque no momento que eu tenho o dom de curar, Deus me usa para curar. Então não adianta você vir pedir para me curar e depois você sai pedindo para outras pessoas, você anulou a oração que eu fiz. E isso aí é um grande erro, né? Então a gente tem que crer. Para a gente tomar posse de uma cura, nós temos que ter fé, temos que crer, temos que orar, temos que pedir perdão, dar perdão, né? Isso é muito importante. Inclusive, tem uma passagem que até eu marquei aqui, que eu sempre preguei essa passagem aqui, hoje não vou deixar de pregar ainda outra vez, porque fala sobre a cura também, né? E isso foi uma passagem que eu sempre explico, de uma mulher que ela ficou no hospital condenada à morte. E essa mulher foi chamando toda a família para se despedir, né, dela, porque ela já estava condenada à morte. O médico falou, ela está até liberada a visita. E nessa época que eu pregava sobre isso, eu tinha feito um estudo sobre os cientistas, que eles mesmos chegaram a uma conclusão que muitas pessoas morriam por falta de perdão, porque a pessoa não perdoava a outra e nem a outra vinha para uma se perdoar com a outra, ficava aquilo e a pessoa morria, né? E ali, então tem uma passagem em Mateus, que é 18, 21 e 22, que diz assim: então Pedro, aproximando de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus disse-lhe: não te digo que até 7, mas que 70 vezes 7. Então, olha a importância que você tem que perdoar cada pessoa que te errar no seu caminho, 70 vezes 7. Ou mesmo, às vezes a pessoa nem errou, às vezes é uma questão de um mal entendido, e a pessoa guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor, ela está se matando, sem saber. Não adianta dizer que é cristão, que ora, que vê, que faz e acontece, mas tem que ter lá no coração guardado ressentimento, mágoa de alguém. Não se deve guardar mágoa de ninguém. E aí eu estava vendo aqui a continuação, que está lá em Jeremias 17:14, que diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. E eu achei muito forte estes simples versículos, né, que a pessoa ali implorando, né, Jeremias, né, o Senhor sará, que será curado, para abençoar, né, para curar. E aí depois ele fala do louvor, e eu estava meditando
sobre o louvor, porque o louvor é uma coisa muito importante. Por isso que eu, quando eu louvei Viverei e Viverás, fala muito sobre o perdão. E eu falei, preste atenção na letra. Se quando a gente estiver louvando, nós não absorvemos ali a letra e entramos naquele louvor, porque o louvor é elogio, é uma adoração, nós estamos elogiando a Deus, nós estamos adorando a Deus. E ali, se a pessoa não prestar atenção, nem é tocado. Quando ela presta atenção numa letra de um louvor, ela é tocada tão profundo, porque ela está ali, concentrada, se entregando, adorando ao Senhor e elogiando a Deus, que merece todo o nosso elogio, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Né? Então eu achei assim muito importante nós prestarmos atenção quando é tocado os louvores aqui, prestarmos atenção na história do louvor. Porque é uma história, uma letra escrita para poder juntar as letras e formar um louvor. Assim é uma música também, né? E Isaías, eu achei muito forte Isaías, porque eu chorei muito essa madrugada quando eu li Isaías 53, 4 e 5, porque eu me lembrei de como foi o meu primeiro milagre depois que eu tentei o suicídio e me joguei na frente do metrô. Pelos médicos eu nunca mais andaria, porque meu tornozelo moeu com 1 quilo de farinha, né? E ali eu me lembrei desta passagem que foi o que a pastora profetizou para mim na hora que eu levantei da cadeira de rodas. E olha a importância de nós termos fé, de nós acreditarmos, de nós orarmos, sabe? Porque se eu não tivesse crido, se eu não tivesse fé naquele momento, eu estaria até hoje na cadeira de rodas. E aí diz assim, Isaías 53, versículo 4, ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Naquele momento, que é até choque quando eu me lembro, que Jesus tomou a minha enfermidade para ele. Que ela falou, se você crê que Jesus está aqui e que ele pode fazer você andar, pode tocar no teu pé agora, ele faz. E eu acreditei e levantei da cadeira de rodas. E aí ele fala, as nossas dores levou sobre si. O Senhor levou minhas dores, me curou, não é? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que ele fez ali na cruz, né? Foi moído, foi ali massacrado para nos salvar cada um de nós. E o castigo que pertencia a nós, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Precisou ele passar por tudo que ele passou para nos salvar, nos sarar. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós tomamos posse da palavra, nós temos que falar, Senhor, está aqui, eu tomo posse dessa palavra, eu preciso de uma cura e está aqui. Assim como o Senhor fez com a pastora Vilma, o Senhor vai fazer conosco, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Em Isaías 6, ainda continuando aqui no versículo 6, 53, 6, ele fala, todos nós andávamos desgarrados ali como ovelhas perdidas, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todo. E eu era essa pessoa que andava desgarrada, que andava perdida, não conhecia o Senhor Jesus até então. E ali Jesus maravilhosamente teve misericórdia de mim e me fez eu levantar da cadeira de rodas. E eu saí de casa malejada. E quando voltei louvando e glorificando a Deus, deixando aquela cadeira de rodas de lado e vim andando, olha que coisa maravilhosa. Então a gente recebe sim a cura. A gente precisa aprender só de que forma que nós temos que agir para receber essa cura. E lá em Salmos 41 também tem algo aqui que eu achei maravilhoso, que tem muito a ver com a nossa igreja e com o nosso ministério, que fala, Salmos 41, 1, 2 e 3, diz assim, bem-aventurado, que é alegre e feliz, aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha que forte. Eu me lembrei em Isaías aqui, aliás, em Tiago 1,27, que diz aqui, a religião pura e imaculada diante de nós
nosso Senhor e Deus e Pai ali, né? E é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente guardar-se isento da corrupção. Eu me lembrei, a nossa igreja é essa igreja, gente. É a igreja que cuida desse pobre aqui, que atende, que a nossa igreja não é igreja de rico milionário, é igreja de pessoas humildes, simples, mas que eles têm a maior riqueza, que é o Senhor Jesus, como eu sempre falo, que a minha maior riqueza é Jesus. Não precisa ser rico de dinheiro, de carro, de casas, de nada, porque Jesus, ele sempre nos traz todas as nossas necessidades, ele nos cuida, né? E aí na sequência aqui no número 2, né? Ele continua aqui no 1, o Senhor o livrará do dia mau, né? No final. E no 2 ele fala: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não os entregarás à vontade de seus inimigos. Olha que forte Jesus falar que se nós cuidarmos dessa igreja, se nós cuidarmos desse ministério, das nossas criancinhas, como nós estamos fazendo, né? Que nós teremos essa bênção, né? De conservar, né? Abençoar a nossa terra. Nós herdaremos essa terra, que é a terra que emana leite e mel, que Deus promete, né? E aí ele fala: e tu não as entregarás à vontade dos seus inimigos. Então nós temos que estar sempre vigilantes, para não deixar que o diabo encontre uma brecha em nós para nos destruir. Porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele só precisa de uma brecha. Então nós temos que vigiar para não deixar brechas nas nossas vidas. E no versículo 13 ele fala: o Senhor sustentará no leito de enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Olha o que Jesus faz com aquele que cuida desse ministério. Olha o que ele faz, que na nossa enfermidade ele vai fofar a nossa cama. Olha que coisa linda, na doença. Então até na doença, se nós tivermos uma doença, Deus vai estar ali cuidando. Ele vai até permitir, às vezes, que nós passamos por algo, porque já me aconteceu isso, de eu ser levada para o hospital e eu ali saber que Deus me levou ali para mim ser usada por Deus, para falar de Jesus, falar dessa igreja, falar do ministério. Então, por isso que a gente tem que ficar alerta e nunca, sabe, a gente desistir da Bíblia, desistir de se alimentar com esta palavra, ler e colocar em prática e obedecer, que é o principal. E aqui tem uma outra maravilha, né, que eu chorei muito também de madrugada, que foi João 11, de 1 ao 6, diz assim: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que coisa linda, né? Jesus, ele amava muito a Lázaro e as suas irmãs, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus amava Maria e a sua irmã Marta e Lázaro, né? Aliás, ele amava Marta e a Maria, né? E Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora, aqui o que me chamou a minha atenção foi quando a pastora Ana ficou doente, e no domingo foi grande alegria aqui, ela testemunhar que já passou dos 5 anos, e a médica falou que ela já está curada, e que agora ela só vai fazer exames anualmente, não precisa mais fazer como ela fez com tanta frequência, né? Que era todo mês, tinha que estar ali se cuidando. Na época da Ana, quando eu pedi isso para Jesus, né? Porque quando ela chegou em casa para dar essa notícia, para mim foi uma morte, uma facada, um desespero, mas eu
me manteve ali, firme, né? O Nelson ficou desesperado também, ele ia no Google procurar tudo que curava câncer, comprava frutas vermelhas, água de coco, nós comprávamos tudo para ela, porque a gente que é pai e mãe vai fazer de tudo pelo filho, né? E eu, na noite, quando foi de dia que ela me falou que tinha essa enfermidade, de noite eu fui lá dobrar meus joelhos e orar para Deus, mas eu falei, não, Deus, hoje quando eu for deitar, eu já vou dobrar meus joelhos e vou falar para o Senhor na minha cama, no meu quarto, e eu quero uma resposta, porque se ela tiver que morrer mesmo, eu quero que o Senhor me dá força, que eu vou ajudar ela até o final, e o Senhor vai precisar me dar muita força para mim não ser forte para ajudar ela. Porque senão, como é que eu vou ajudar uma pessoa doente, desesperada, eu também vou ficar. Então eu falei, o Senhor vai ter que me ajudar. E eu chorei muito aquela noite, falei muito com Deus, e depois eu pedi a palavra e Jesus me deu justamente essa palavra aqui. João 11:4. Então, quando eu me lembrei tudo isso, eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Passou 5 anos e já deu a resposta da cura dela. Embora quando ele me deu essa passagem, na hora eu já tomei posse. E eu falei para ele, enquanto eu viver, eu vou testemunhar da honra e glória do Senhor. Porque o Senhor disse que essa enfermidade não era para a morte, mas que era para que eu glorificasse o teu nome. E enquanto eu viver, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus por esta maravilha, por esta bênção. Aonde quer que eu esteja, eu falo. É na rua, é no metrô, é no trem, é no ônibus, aonde eu estiver, aonde eu for, nos hospitais, em todo lugar onde eu vou, eu falo esse testemunho. Todos os lugares que eu vou, eu conto esse testemunho. Porque foi esse voto que eu fiz com ele naquele momento. E Deus é tão maravilhoso, ele honrou de tão grande bênção, né? Que ele, né, cumpriu a parte dele quando ele fala, ele é verdadeiro, né? Esse Deus nosso. E eu achei assim tremendo e maravilhoso. E como ele fala aqui, no 6, né, que Jesus foi chamado lá pela irmã, que o irmão estava doente, né, Lázaro, com aquela enfermidade, e ele ainda ficou 2 dias lá. E no 17 vai falar que chegando, pois, Jesus, achou-se que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando ele chegou, Jesus ali, já estava 4 dias que ele já estava morto, já estava ali sepultado. E aí no 18 fala assim, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estados. E ainda dos judeus, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falando para ela, né, que ela achando que tudo bem, quando chegasse o tempo ele ia ressuscitar, porque ele era de Deus, né? Mas Jesus disse que não, que ele é que era a ressurreição. Eu sou a ressurreição, a vida. E ele fala, quem crê. Olha a importância de nós crermos, nós acreditarmos na Bíblia, na palavra, sabe? Nós temos fé, nós orarmos, nós, né, interceder, perdoar, tudo isso é importante, né? Ainda que esteja morto, viverá, como ele estava morto, né? E todo aquele que vive e crê em mim, ora de novo crer, nunca morrerá. Crês tu nisso? Ainda ele pergunta se nós cremos nisso, né? E disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia,
mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disse-lhe Senhor: vem e vê. Jesus chorou. Olha que coisa forte. Jesus tinha tanto amor por Lázaro, por Marta e Maria, que ele chorou. E hoje Jesus chora por nós também. Ele tem esse mesmo amor que ele tinha, que era um amor que era já da índole dele. Ele é amor, E ali ele chorou quando ele viu, as irmãs ali chorando. Ele se condoeu, ali. E aí ele disse assim: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que não morresse? Olha só as pessoas julgando, Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo. Veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Olha a importância de nós crermos, Quando nós cremos, nós vemos mesmo a glória de Deus sobre a nossa vida. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha que forte como ele repete tantas vezes, que ele fez aquilo na frente de todo mundo, que ele sabia que Deus tinha esse poder, mas ele quis fazer na frente de todos, para que todas as pessoas que estivessem ali crescem no milagre que iria acontecer, E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, olha que forte que é esta passagem, A gente pensar que o nosso Deus, como ele mesmo fala, ele mesmo é o que vai nos ressuscitar quando nós tivermos a bênção de chegar a cumprir o nosso ministério, fazer as nossas obras, Chegar um dia que Jesus voltar para nos receber, nós todos lá, então ele vai nos ressuscitar, nós vamos viver uma vida maravilhosa com Cristo. Isso se nós crermos, se nós obedecermos e colocar em prática tudo que aprendemos. E hoje, se você precisa de uma cura, tanto espiritual quanto carnal, muitas das vezes a sua cura é espiritual e não é física, e é que você tome posse, aprenda como que você vai receber uma cura. É quando você tem fé, quando você crê, quando você ora, quando você perdoa e pede perdão. Então aí sim você realiza o desejo do Pai de receber a cura, seja física ou seja espiritual. Amém? Em nome de Jesus, viu? Deus abençoe.